Bom, a gente falava agora há pouco com o Zé Maria sobre a corrida à presidência da Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Maia terá o apoio também do PSDB para concorrer à eleição. Após muita polêmica sobre a validade ou não da candidatura dele, agora o deputado aceitou falar aqui com a Jovem Pan. Deputado Rodrigo Maia, bom dia, muito obrigado pela gentileza de sempre. Bom dia. Deputado, esses apoios dos partidos, até do próprio PSD, né, que tem um candidato que concorreria com o senhor, que vai concorrer com o senhor, a gente ainda não sabe, esses apoios chancelam cada vez mais o seu nome, deputado? Eu acho que eles vêm fortalecendo aquilo que eu tenho dito desde o início, que é a construção da minha possível candidatura. Eu acho que está chegando no momento final, nas últimas conversas, né, eu tenho viajado o Brasil, conversado individualmente com cada um dos deputados e deputadas da Câmara de Deputados, e também, dentro disso, conversado com os partidos. Então, acho que na hora que eu tiver terminado essa composição partidária e as viagens, aí está no momento de tomar a decisão final. Deputado, bom dia. Vera, tudo bom? O senhor está com duas ações no Supremo questionando essa possibilidade de uma candidatura à reeleição. Eu sei que o senhor tem se baseado em pareceres que mostram que haveria uma excepcionalidade nessa regra regimental pelo fato de o senhor ter assumido o mandato do deputado Eduardo Cunha no meio. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão jurídica. O senhor está seguro quanto à legitimidade jurídica de uma eventual candidatura à sua reeleição? Olha, o que eu tenho discutido, né, e lido na imprensa, né, o doutor Ives Gandra escreveu no Globo, o doutor Heleno Torres escreveu na Folha, o doutor Adams escreveu no Correio Brasiliense, tudo isso nas últimas semanas, mostrando claramente, e isso também está escrito na decisão do desembargador que cassou aquela liminar, que do meu ponto de vista era uma liminar que não tinha legitimidade, mas eu respeitei, tanto que esperei a decisão da segunda instância. É muito claro que diz que o presidente eleito na sessão preparatória do primeiro ano está vedado a sua recondução no terceiro ano. De fato, como dizem os pareceres e como diz a própria decisão do desembargador, eu não fui eleito na sessão preparatória do primeiro ano. Então, do ponto de vista jurídico, eu não tenho nenhuma dúvida que a Constituição não veda. Da mesma forma que a Constituição não diz é autorizada a reeleição de deputados federais a mandatos sucessivos. A lei apenas não trata do assunto. Não tratando do assunto, deputados federais são sucessivamente eleitos, se assim for o seu desejo. Então, aquilo que não é vedado está autorizado. Mas se o legislador quisesse, tanto durante a Constituinte, como depois na emenda constitucional da reeleição por cargos executivos, poderia efetivamente ter criado a vedação. Inclusive a própria lei da magistratura, ela tem um caso que ela trata especificamente a única hipótese de reeleição, é que um presidente no Tribunal de Justiça que ficou apenas menos da metade do mandato, significa menos de um ano, na presidência de um Tribunal de Justiça, a única hipótese que permite a reeleição. Então, até por analogia com a lei da própria magistratura, permitiria. Então, estou muito convencido que, do ponto de vista jurídico, a questão é muito clara, né? Tem muitos pareceres que são muito positivos, inclusive do ex-ministro Barroso, quando ainda era advogado, e acho que o problema agora é político. Por isso que eu tenho me fixado minha caminhada na construção de um arco de alianças com partidos e com deputadas e deputados individualmente, para que a gente possa, no momento adequado, agora na reta final, consolidar um projeto e lançar a candidatura. Em relação a isso, um projeto, uma plataforma para a sua nova presidência na Câmara, por que o senhor acha que o senhor é a pessoa mais indicada para conduzir a Câmara aí nessa reta final do governo Temer, e por que o senhor resolveu pôr em consulta a sua nova candidatura, porque o senhor não a lançou oficialmente ainda? Eu estou consultando os deputados, eu tenho, claro, presidi a Câmara num período muito conturbado, no meio de um processo eleitoral, no meio do processo de cassação de um deputado que foi presidente da Casa, que tinha muita influência na Casa. Acho que conduzi de forma correta, com bastante diálogo e harmonia. Eu acho que o principal ponto que eu ouço dos parlamentares em relação a
meses que estou à frente da Câmara de Deputados, exatamente a minha capacidade de diálogo, a possibilidade de respeitar o espaço de cada deputado e de cada partido, respeitando as minorias. Eu acho que essa é a base, né? Eu acho que a base que o Brasil precisa de um presidente da Câmara, porque só no diálogo que nós vamos conseguir superar a crise que o Brasil passa. E, por fim, o presidente Michel Temer tem dito que não vai se meter na disputa interna, presidente, mas vários ministros dele já estiveram em encontros da sua candidatura, já tiveram presentes, inclusive em articulações de bastidores como essa do PSD. O ministro Kassab, que já foi seu correligionário, depois saiu brigado com o senhor, mas agora se reaproximou, participou dessa costura. Como é essa relação entre a sua candidatura e o governo? Não, eu acho que a minha candidatura e outras têm boa relação com o governo, né? O próprio outros ministros ligados a partidos que não me apoiam participou de reunião com seu candidato. O problema é que você tem um governo que é um governo parlamentar, né? Quer dizer, com muitos parlamentares. E o parlamentar ele não deixa de ser deputado porque é ministro. Então a presença dos ministros nas minhas reuniões foram presenças de deputados na minha reunião. Apenas isso. Nenhuma interferência do governo no processo eleitoral. Quando será a eleição, deputado? 2 de fevereiro. Deputado, eu queria perguntar sobre a sua visão em relação ao seguinte fato. Muito se fala de que o deputado Eduardo Cunha, o seu antecessor, estaria descontente com a sua gestão e também descontente com a sua tentativa de, mais uma vez, disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Ele tem tanta força assim, deputado? Lá da cadeia? Não sei, não faço ideia. Não tem chegado a mim nenhuma informação, nenhuma reclamação, nenhum deputado que tenha chegado a mim tratando desse assunto. Então eu não tenho como, eu tenho lido algumas coisas na imprensa, mas não tenho como avaliar se de fato existe esse incômodo e se de fato ele tem tentado de alguma forma influenciar alguns deputados para apoiar uma outra candidatura que não seja minha. De fato eu não tenho visto isso, não posso falar sobre isso, mas também não acredito que isso esteja acontecendo. E para fechar, o PT acabou decidindo, uma parcela do PT vai apoiar a sua candidatura. O senhor chegou a cogitar a possibilidade de falar com o ex-presidente Lula a esse respeito, que gerou até críticas por parte de quem apoiou o impeachment da presidente Dilma e partidário do novo governo. O senhor chegou a ter essa conversa? Como se dá essa sua aproximação com o PT? Eu digo, o presidente da Câmara é o presidente da Câmara que coordena os trabalhos, né, respeitando a decisão da sociedade que elegeu deputados do PT. Não fui eu que elegi os deputados do PT. Né? Então, eu acho que com toda a dificuldade que o Brasil vive, com todo o radicalismo, a gente tem que tentar gerar o mínimo de equilíbrio. Gerar equilíbrio significa dialogar com todos, respeitando o espaço de cada um. É claro que o PT não teve nos últimos meses o espaço da maioria, mas teve o espaço da minoria respeitado. Talvez por isso a gente consiga ter um bom diálogo com os deputados e com os líderes do Partido dos Trabalhadores. Em relação ao presidente Lula, eu tive a oportunidade de, depois da minha eleição, ligar para ele, agradecer, né, a posição dele, que era de apoio à minha candidatura. Foi isso que ele disse aos deputados, foi a informação que eu recebi de alguns colegas deputados do PT. Não tive a oportunidade de falar com ele, com o presidente Lula ainda. As pessoas ficam nessa especulação, mas se eu tivesse falado eu não teria nenhum problema em informar. Mas de fato a minha conversa nesse momento tem sido restrita aos deputados e deputadas do PT. Deputado, só para a gente fechar, em relação à Lava Jato, com a delação da Odebrecht, essa tentativa de se apressar esse encaminhamento depois da morte do ministro Teori Zavascki, de que maneira isso vai chegar na política nesse começo? Isso não pode atrapalhar um pouco esse início de uma nova gestão do senhor, esse primeiro semestre na política? Isso não vai dificultar muito mais o trabalho do Congresso? Não, eu acho que a Justiça faz o seu trabalho, o Ministério Público vem exercendo o seu trabalho de forma competente e as coisas têm que funcionar de forma paralela, né? É claro que de forma nenhuma a política tem que estar preocupada com o trabalho da Justiça, ao contrário, tem que fortalecer e tem que ter a total independência para que cada um exerça o seu papel. O Parlamento legislando, colaborando para a superação da crise que o Brasil vive, e a Justiça tomando as suas decisões de forma independente para que se avance esse processo de forma mais transparente possível.
Deputado Rodrigo Maia, muito obrigado pela entrevista aqui à Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor. Obrigado.